Boa noite, irmãos. Vamos começar a nova série da Páscoa. Todos sabemos que ontem foi domingo de Ramos. E não é porque nós estamos distantes, não estamos presencialmente, fisicamente nós estamos longe, mas espiritualmente estamos todos juntos. E nós vamos celebrar a Páscoa com todo o carinho do mundo, com todo o amor do mundo, e não vamos abrir mão disso. Hoje nós vamos começar a primeira parte e vamos ler algumas coisas do Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo 11. No Marcos capítulo 11, diz algumas coisas tão importantes para nós, que eu acho interessante a gente ler. Diz assim, no versículo 7 do capítulo 11: levaram o jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado no campo. Amados e queridos irmãos, eu gostaria que você acompanhasse verificando alguma coisa muito importante aqui. Vocês estão vendo que Jesus está entrando em Jerusalém, não é isso? Eu acho que fica muito vazio se nós não contarmos para vocês o pano de fundo de Jerusalém. Se nós não expusermos aqui a história de Jerusalém, a história do povo de Jerusalém. Quem é que estava nessa festa da Páscoa? Jesus Cristo está entrando em Jerusalém e tem muitos significados. E não tem como nós verificarmos de uma vez só. Por isso que nós vamos fazer essa série. Nós vamos orar para que Deus nos abençoe. Bondoso Pai, abençoa quem está nos ouvindo, abençoa os nossos irmãos, proteja os seus lares, cuida das suas casas, dos seus filhos. Abençoa que essa mensagem possa penetrar nos nossos corações e que a libertação da Páscoa seja uma realidade nas nossas vidas. Seja uma realidade nas vidas daqueles que nós oramos por eles e que eles ainda não encontraram essa libertação. Tenha misericórdia, Senhor. Ajuda-nos para a honra e glória do Teu nome. Amém, em nome de Jesus. Amados, quando o Jesus Cristo montou nesse jumentinho e está entrando em Jerusalém, era o mês de março, mais ou menos abril, março, que na Bíblia fala que é o mês de Nissan. E esse mês, então, significa, eu estou dizendo para você entender que mês era. Então, a primavera aqui é setembro, né? Mas aqui já era, pode ver que depois tem uma história de Jesus com a figueira. Então, esta época era uma época que estava começando a ficar linda, florida. E Jesus Cristo, então, ele está entrando em Jerusalém e ele vê os brotos das figueiras. Sabe, quando é primavera não começa a brotarem as flores. Então eram eles que estavam andando como peregrinos, saindo das suas cidades e indo para Jerusalém. Eles então agora estão chegando em Jerusalém. Jesus está chegando em Jerusalém. É uma nova vida que está chegando em Jerusalém. E Jesus disse aos seus discípulos, olha só o que ele disse: eu quero entrar em Jerusalém, mas como peregrino. Eu quero entrar em Jerusalém não como rei, mas como um peregrino entra. Jesus, ele queria sentir o que o ser humano sente, né? Aí ele falou isso com os seus discípulos, e os seus discípulos falaram, tá bom, se o senhor quer, vamos fazer assim. E amanhã nós vamos verificar essa questão do jumentinho e etc. Então, Jesus Cristo, ele entendeu que ele pregava nas aldeias, ele pregava fora de Jerusalém. E Flávio José fala que Jesus Cristo nunca teve
muito sucesso pregando em Jerusalém, não. E agora ele que pregava na Galileia, pregava nas aldeias, nas vilas, Jesus Cristo que pregava na beira do mar, agora ele fala, eu vou pregar em Jerusalém. Agora eu vou entrar em Jerusalém e vou falar da minha mensagem. E Jesus Cristo sabia que ele nunca mais sairia de Jerusalém vivo. Ele sabia que ele estava indo para morrer. Ele sabia que ele estava indo para o sacrifício. E agora Jesus vai pregar em Jerusalém. Para Jerusalém ali afluía grandes multidões. Os judeus vinham de todos os rincões para aproveitar a Páscoa, que era uma boa hora de pregar. Então Jesus falou, vou aproveitar que todas as pessoas, os judeus e de todas as gentes vão chegar aqui em Jerusalém e eu vou pregar e todo mundo vai ouvir. Então, o que acontece é que Jesus Cristo, ele sabia que ele ia irritar os romanos. Jesus Cristo sabia que ia incomodar os judeus. Jesus Cristo sabia que ele não era bem-vindo, e Jesus Cristo, ele então, quando ele entrou em Jerusalém, ele tinha um misto de tristeza com alegria, um misto de temor com esperança, e os peregrinos e os discípulos, quando viram Jerusalém, quando viram aquele templo de Jerusalém, diz que eles ficaram esplendorosos, eles ficaram mudos, sem fala, de tão majestoso era o templo de Jerusalém. O templo era coberto de ouro. Segundo os historiadores, Herodes, ele queria mostrar quem ele era. Ele não estava fazendo isso para agradar a Deus, não. Ele estava fazendo isso para mostrar que ele era o poderoso. Então, ele fez com que o templo fosse todo coberto com placas de ouro. Isto quer dizer que o templo, quando ele se encontrava com o resplendor do sol, aquilo era tão forte que quem olhava para o templo e o sol incidindo sobre o templo, machucava a vista, a visão. Então ele tinha que desviar os olhos, porque senão machucava. Herodes queria se exibir com o templo, com a cidade. Ele construiu nesta cidade o teatro romano. O circo não é esse circo que a gente conhece, o circo de lona, não. É o circo mesmo, juntamente com o templo. O Monte das Oliveiras, ele dava para mostrar a majestade da cidade. E lá do Monte das Oliveiras via o palácio de Herodes. Lá do Monte das Oliveiras. Jesus ia muito para lá, ficava lá com os amigos dele, com Lázaro, a família de Lázaro. Então lá do Monte das Oliveiras dava para ver o palácio de Herodes, a residência de Antipas. E ao lado desses palácios também tinha outros luxuosos condomínios que ficavam nas vilas onde morava a aristocracia. Entendeu? Jerusalém, palácios, e do lado sul da cidade é que moravam os aristocratas. Presta atenção, nós estamos te contando onde Jesus estava se metendo, onde Jesus estava entrando, onde Jesus estava indo. Olha só o poder que tinha nesta época, o luxo dos palácios, agora vilas dos aristocratas, inclusive morava o aristocrata Anás. Esse Anás está na Bíblia também. Pilatos, ele chegava antes de todo mundo. De Pilatos ele ficava fiscalizando os peregrinos. Desse lado sul da cidade morava o alto clero. Então, além de morar os aristocratas, além de morar onde tem esses palácios, também morava o alto clero. Aqueles sacerdotes que eram contratados pelo Império Romano, e esses sacerdotes, eles vinham da Babilônia. Então esses sacerdotes moravam, porque eles pregavam o que Roma queria, eles falavam o que o governo mandava, eles não tinham compromisso com Deus, o negócio deles era salário bom. Então essas famílias ricas e poderosas, por um lado, e do outro extremo da cidade, moravam os pobres. No outro extremo da cidade, moravam os miseráveis, moravam lá. A cidade era um verdadeiro mercado de peixe.
pareciam a 25 de março, na época de Natal. Os vendedores gritavam seus produtos. E era um gritava de lá, o outro gritava de cá, e eles viviam gritando. Eu tenho tecido, eu tenho sandálias, eu tenho túnicas, tenho perfume, tenho joias, tenho lembrancinha de Jerusalém, leve para sua casa, temos frutas da época e etc e tal. Era assim que estava Jerusalém. Só que o templo de Jerusalém, ele era subdividido. Ele tinha várias repartições. E esse templo com as divisões, ele tinha os seus pátios. Então tinha pátio dos pagãos, olha só como era o templo. Tinha o pátio dos cegos, tinha o pátio dos leprosos, tinha o pátio dos entrevados, tinha o pátio das mulheres, tinha o pátio dos israelitas. Está entendendo? Esse era o templo. Jesus Cristo está entrando no meio dessa confusão. Jesus Cristo está entrando no meio dessa carnalidade. Jesus Cristo está entrando no meio dessas pessoas que não tinham compromisso nenhum com Deus. Jesus Cristo está entrando numa seara onde os sacerdotes não eram de Deus, eram contratados. Onde o alto clero não queria saber e não tinha compromisso. Onde Herodes, onde o Caifás, onde essa cúpula estava, não queria saber de Jesus. Eles faziam o templo de ouro para mostrar a sua megalomania, para mostrar o seu super e hiperpoder. Então eles eram arrogantes, vaidosos. Eles queriam morar naquelas casas para mostrar para as pessoas como eles eram poderosos. E os peregrinos, eles não podiam entrar em qualquer lugar. Por exemplo, no pátio dos sacerdotes, na área onde ficavam os sacerdotes, eles não podiam entrar, os peregrinos. Os peregrinos não tinham lugar lá onde os sacerdotes ficavam. Tudo era fiscalizado pelo edifício de 4 torres que eles chamavam fortaleza, chamada Torre Antônia. É assim que Flávio José fala. Essa Torre Antônia, ela era o edifício com 4 torres. E esse edifício era exatamente como se fosse o forte, a segurança total, era o templo de Jerusalém. E essa Torre Antônia, então chegava, o Herodes ficava lá de cima dessa Torre Antônia, olhando para lá, para cá, olhando os peregrinos e todo o Império Romano com seus soldados, escudos, lanças, cacetetes, todos junto com Herodes, todos juntos. E eles lá dessa Torre Antônia, olhando o povão lá embaixo. Mais de 100 mil peregrinos, onde não tinha hotel para as pessoas, eles tinham que ficar ao redor da cidade, dormindo ao relento, eles não tinham espaço, eles queriam achar Deus, eles queriam achar a libertação, eles queriam encontrar uma verdadeira adoração, mas não tinha espaço para os verdadeiros adoradores. E aí chegavam peregrinos de todos os lugares, do Egito, da Síria, da Macedônia, de Corinto, da Panfilha, da Cilícia e de Roma também, porque Roma era a capital, mas nessa época da Páscoa, Jerusalém se tornava a capital. A Páscoa era a libertação da escravidão do Egito. Você entendeu? Nós estamos mostrando a situação de Jerusalém, onde Jesus Cristo está montado agora num jumentinho, e ele vai entrar em Jerusalém no meio de tudo isso que nós falamos. Amanhã tem mais. Convide as pessoas para que elas possam aprender sobre a verdadeira Páscoa. Amanhã nós vamos saber o significado do jumento, amanhã nós vamos saber o significado das palmas, das roupas, nós vamos saber por que Jesus Cristo entrou e o mundo falava Hosana, Hosana nas maiores alturas. Deus te abençoe, muito obrigado, um beijo de longe, um abraço de longe, um sorriso de longe. Até amanhã às 18h30 na parte 2 da Páscoa.